Olá, queridos companheiros, amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo e você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva lá, conversando com Lúcia sobre a espiritualidade. Dê lá o seu joinha, compartilhe. Assim nós podemos estar falando nos ensinamentos de Jesus e estarmos seguindo seus passos. Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre a lei de conservação. O Instituto de Conservação é uma lei da natureza, porque a vida num corpo físico é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e a sua destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi dado a todos nós contra os perigos e os sofrimentos, e é a base do direito de viver. O primeiro de todos, os direitos naturais do homem. Diz Kardec, lá na Gênese, no capítulo 3, no item 21, que o princípio inteligente tem necessidade do corpo para desenvolver-se, pelo trabalho que deve realizar sobre a matéria bruta. O corpo gasta-se nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, dele sai cada vez mais forte, mais lúcido e mais capaz. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos de envoltório? Nem por isso ele será menos espírito. É exatamente assim, como se um homem renovasse 100 vezes suas roupas no decurso de um ano. Nem por isso seria o mesmo homem. A terra oferece ao homem os meios necessários à sua conservação. Mas o homem, por abuso e inteligência, agride a natureza, em prejuízo de si próprio. Mesmo em locais onde há fartura de recursos, faltam meios de subsistência. Há alguns indivíduos, frequentemente por decorrência do seu próprio egoísmo, ociosidade ou até sua displicência. São provas a constância, a paciência e a firmeza para todos nós. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 707. Diz Emmanuel, em Pensamento de Emmanuel no livro, no capítulo 6, que há 3 causas que levam o homem ao estado de pobreza na Terra. A primeira é a prova solicitada pelos espíritos, que desejam aprimorar suas qualidades morais, desenvolvendo assim a resignação e a tolerância, realizando tarefas com mais dificuldades. Segundo, resgates expiatórios pelo mau uso da riqueza e os abusos cometidos anteriormente. E terceiro, efeitos do próprio livre-arbítrio, como decorrência da falta de estímulo para o trabalho, a preguiça ou a irresponsabilidade. A civilização, ela multiplica as necessidades, mas também multiplica as fontes de trabalho e os meios de vida. Sempre há para todos um lugar ao sol, mas com a condição de cada qual tomar o seu e não o dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. O mal, para muitos, é viver uma vida que, segundo eles, a natureza lhes traçou, faltando-lhes inteligência para vencerem. Todo esforço que parecerem ter feito resulta, assim, um retorno muito pequeno para si mesmo. Dizem ainda os Espíritos, na pergunta 708 do Livro dos Espíritos, que as situações em que os meios de subsistência não dependem absolutamente da vontade do homem, devem ser vistas como uma prova que este deve sofrer e a qual sabia que seria exposto. Seu mérito está na submissão à vontade de Deus. Se a sua inteligência não lhe fornecer algum meio de sair da dificuldade, aí a coisa vai ficar ruim. Se a morte deve atingi-lo, ele deverá submeter-se sem murmurar,
pensando que a hora da derradeira e verdadeira liberdade chegou e que o desespero do momento final pode fazê-lo perder o fruto da sua resignação. Nos mundos mais elevados, onde a organização física é muito mais apurada, lógico, os seres vivos têm ainda necessidade de alimentação. Mas seus alimentos não são tão substanciais como os da Terra. Atualmente, cabe ao homem, descobrindo a sua própria realidade espiritual, selecionar a sua rota evolutiva, depurando assim seus sentimentos e a sua organização física. O instinto de conservação revela a sabedoria de Deus, levando o homem a desejar prolongar a sua vida. A voz secreta da sua consciência o faz repelir a morte e diz que ele ainda pode fazer algo para o seu adiantamento. A lei de conservação intui o homem que a vida é uma dádiva de Deus, que deve preservá-la sempre e que principalmente não tem o direito de eliminá-la, seja a do semelhante ou a sua própria. O gozo dos bens terrenos é um direito de todo homem, cuja finalidade é instigá-lo ao cumprimento da sua missão. E também, para provar na tentação, essa visa desenvolver-lhe a razão que deve preservá-la dos excessos. Quando o homem ultrapassa o limite das suas necessidades, desejando os excessos, sofre as consequências dos seus atos. E nesse caso se pune. As doenças, a decadência, a morte mesmo, que são as consequências do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 714. As privações voluntárias de nada servem, quando nada valem para o bem dos outros. Da mesma forma, as mutilações ou as mortificações, como a abstenção de alimentos, quando inúteis ao bem do próximo. Os únicos sofrimentos que elevam o espírito são os naturais, porque vêm de Deus. Crês que o que abreviam a vida, através dos rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de diferentes seitas, avançam assim na sua senda? Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 726. Melhor seria se cada um se dedicasse a visitar os doentes, consolar os que choram, trabalhar pelos que estão enfermos, sofrer privações para o alívio dos infelizes, e assim a sua vida seria útil e agradável a Deus, além de beneficiar a sua própria elevação espiritual. O homem não deve se mortificar a si próprio, o seu corpo, mas sim o seu orgulho e sufocar o seu egoísmo, defeitos da personalidade humana, arraigados às tendências naturais das vidas primitivas e muito próprios dos espíritos não elevados. Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 723, se a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? E eles responderam que na vossa constituição física a carne nutre a carne, pois do contrário o homem morre. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige na sua Constituição. Comentando essa resposta, Emmanuel, no Consolador, na pergunta 120, afirma: é de lastimar semelhante situação. Mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta de matadouros e frigoríficos.
Consola-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos dos seus irmãos inferiores. Uma boa oportunidade para que nós possamos fazer as nossas privações voluntárias ou nos mortificarmos em favor dos nossos irmãos. É buscar apenas o necessário, eliminando o supérfluo, na justa medida de querer para os outros o que quer para si mesmo. Neste sentimento, dizem os espíritos, lá na pergunta 727, fustigai o vosso espírito, e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente, a vos devorar o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não mais pertencem a esse século. Então entendemos que não adianta nós estarmos com cilícios, nos batendo, nos culpando, mas sim nos conscientizando para não errarmos mais. E aqui, a candeia do corpo são os olhos da sorte, que, se os vossos olhos forem bons, todo o vosso corpo será luz. Está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 22. Respondendo os espíritos a uma pergunta, se é lícito ao homem abrandar as suas próprias provas, a resposta foi incisiva. É lícito aquele que se afoga procurar salvar-se? Aquele em quem entrou um espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas a que os espíritos encarnados estão submetidos têm por fim exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Muitas pessoas encarnam na Terra e têm situação penosa e sumamente difícil, precisamente para se verem obrigadas a procurar meios e modos de superarem as dificuldades com as quais vieram se defrontar. O verdadeiro mérito consiste em sofrer resignadamente, sem se revoltar contra tudo que o acomete, devendo sempre perseverar na luta, sem esmorecimento, mesmo que não seja bem-sucedido. O que o homem jamais deve fazer é entregar-se à negligência e ao desânimo. Por outro lado, há uma nova indagação. Se é meritório procurar agravar as próprias aflições, tendo em vista que Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, disse: bem-aventurados aflitos, cabem aí duas respostas distintas. Não. Se isso objetiva satisfazer o egoísmo próprio sem nenhuma finalidade mais nobre, e quando impera o fanatismo, levando as pessoas a se recolherem em retiros, macerando seus próprios corpos, impondo-se a si próprio sofrimento sem nenhum objetivo mais útil. Torturar, martirizar o corpo é aleatório às leis de Deus. E aqueles que enfraquecem seus organismos dessa maneira estão fadados a fracassarem nas suas provas terrenas. Sim, se isso tiver por escopo o bem do próximo, uma vez que essas privações e sofrimentos representam uma forma de caridade pelo sacrifício. Os homens devem sempre perseverar na luta e sempre estarem na sua mente: ajuda-te que o céu te ajudará. O verdadeiro cilício é aquele que se pratica em favor do próximo. Quando uma pessoa sacrifica os seus próprios interesses e as suas comodidades em favor dos seus semelhantes, significando assim um desprendimento e abnegação. A grande educadora espírita Anália Franco serve de paradigma para nós quando ela demonstrou um verdadeiro cilício. Essa grande missionária, desde moça, abandonou as comodidades que a vida terrena podia lhe oferecer para dedicar-se inteiramente à recuperação de crianças desamparadas e de moças decaídas,
fundando e mantendo cerca de 7 dezenas de instituições assistenciais e oferecendo uma vasta gama de ocupações. Teve o mérito de encaminhar na Terra milhares de vidas humanas que, em outras circunstâncias, teriam como consequência as agruras da fome, da miséria e o envenenamento por sendas dúbias e altamente danosas. Quando o homem impõe a si próprio sofrimentos de qualquer espécie com o objetivo de aliviar o seu próximo, quando suporta frio e fome para ajudar a aquecer e alimentar alguém que necessita, quando deixa os seus confortáveis aposentos para levar a consolação a um lar aflito, quando vela a cabeceira de um doente, tudo isso representa um verdadeiro sacrifício agradável a Deus e abençoado por muitos. Capacitando-se de que os sofrimentos na terra são muitas vezes consequências dos erros praticados em vidas anteriores. Não se deve ver nisso motivo para não se condoer do sofrimento alheio e não mostrar disposição para auxiliar o próximo. Pelo contrário, o homem deve sempre dizer consigo, mesmo assim: vejamos que meios Deus misericordioso colocou em minhas mãos para suavizar o sofrimento do meu irmão, para consolá-lo, dar-lhe o amparo moral e material que ele necessita. Pensarmos bem, porque hoje nós temos o conhecimento de que se as pessoas sofrem é por causa do seu livre-arbítrio. Mas nem por isso nós vamos deixar de acudir, de minorar aquele sofrimento. Dizendo, ele está assim porque ele quis. Não, cabe a nós a benevolência, a misericórdia e a caridade ao nosso próximo. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.